Show, você sabia que o Ayrton Senna, esse menininho com cara de bom moço aí atrás, ele já bateu num fotógrafo quando ele tava saindo do cinema com Adriano Galisteu em 1993? Salão, você sabia que o Ayrton Senna ajudou a construir a pista de Interlagos aqui no Brasil? E no duelo de 1 contra 1 entre Prost e Senna, quem venceu mais no Show? Esse é um dos temas que nós vamos discutir agora no nosso vídeo de hoje, né, Salão? Ayrton Senna, né? Nós vamos falar do documentário Senna por Ayrton, o novo documentário da Globoplay. Fala, meus haters! Estamos aqui, Salão, para mais um videozão do Plot Twistuzão. Vini Show, hoje nós vamos falar, né, do nosso querido Ayrton Senna. Pra mim, esportivamente, é o maior brasileiro que nós tivemos. E tem uma série de motivos. Você acha ele melhor que o Pelé? Eu acho. Em matéria de inteligência, de competitividade, os milagres que ele fez na pista, eu acho que o nível de idolatria em relação a Ayrton Senna era uma coisa mais unânime no Brasil do que com o que foi com o Pelé. E nós vamos falar desse documentário que foi lançado agora recentemente na Globoplay, Vini Boy, porque agora, nesse ano em especial, estão sendo lançadas uma série de homenagens ao Ayrton Senna, né? Por quê? Porque são 30 anos da morte do nosso maior piloto, né, que a gente teve no Brasil, né? Exatamente. Inclusive a Netflix vai lançar, né, uma série baseada na vida do Ayrton Senna. Espero que seja muito legal. Vai ser uma série ou um documentário? Eu acho que vai ser uma série, uma né? Série é legal, né? Que dá uma diferenciada, né? Mas eu não sei. Espero que seja bom, né? Se tem uma coisa que a Globo sabe fazer, documentário, viu? Isso eu preciso reconhecer. Eu assisti o da Xuxa e gostei muito. Exatamente. E esse chama Senna por Ayrton. Por quê? Porque esse documentário, diferente dos outros, ele não tem narração de um humano falando, o Senna cresceu, não sei o que, não sei o que. É o próprio Senna falando. E os repórteres da época contando a história dele. Uhum. O documentário já começa com ele num calhambequezinho, num carro assim, junto com o Roberto Carlos, trocando uma ideia. E aí ele vai falando, vai perguntando sobre as coisas e tal. E aí já corta pra ele na infância dele, quando ele começou lá no kart. Ele começou muito cedo, com 13 anos ele já começou a vida dele. Só que aí em 1981, o Vini Boy, ele foi pra onde? Ele foi pra Europa, né? Foi tentar lá realmente ser um piloto profissional. Antes disso ele tava meio na dúvida se ele queria realmente seguir nesse mundo, né? Que o pai dele é que colocou ele no mundo do kart. Só que aí ele tava na dúvida e tal, e por um tempo ele até parou, né, Vini Show? Foi trampar com o pai, só que ele entendeu que a vida dele, o coraçãozinho dele aquece quando ele tá com o volante na mão, né, Salão? Passando marcha. E aí ele viu que realmente o tino dele era pro esporte, né, pro kart. E aí em 1981 ele mudou lá pra Inglaterra e ele começou a realmente participar de competições. E aí, Vini Show, ele ganhou, né, alguns campeonatos lá na Inglaterra. Ele ganhou também um campeonato, que era o campeonato da Ford. E ele começou realmente a se destacar. E a galera começou a ficar de olho nele. E aí ele começou a ser cogitado para poder ir pra Fórmula 1. Só que antes disso, ele escolheu qual campeonato para participar? Pra Fórmula 3, né, Samuel? Ele falou, primeiro eu vou começar de baixo, ver o meu Sou nível. novo. Vou ver o meu nível. Só que aconteceu quando ele foi ver o nível dele. Pô, era muito melhor que o dos outros. Na metade do campeonato, que eu falei, não tem mais campeonato. O cara já ganhou o campeonato na metade, não tinha nem pelo graça. amor de Deus. Ele arrebentou, Vini Boy. Aí o que acontece? O Frank Williams, um cara muito conhecido no mundo do automobilismo, chamou ele um dia e falou assim, ei filho, vamos fazer um teste aqui, vem aqui na Fórmula 1. Aí ele foi lá, fez o teste, os caras gostaram pra caramba, só que acabou não fechando. Por quê? Porque a equipe já tava formada. E aí, quem chamou ele pra poder fazer o teste? Aí a McLaren, Salão, chamou ele pra fazer um teste. Só que, qual era o problema? Já estava preenchida a equipe também, Vini Show. Tinha nada mais, nada menos que Alan Prost e Niki Lauda. Os caras falaram, filhinho... E olha que nos testes ele foi melhor que os dois, hein? Só que aí, como já tava preenchido, os caras falaram, beleza. Que loucura, né? Ele foi melhor e ainda assim não tomou lugar de ninguém. Exatamente. E aí teve uma outra equipe, que acho que era Brahman, não lembro qual que é o nome direito, o termo. Difícil. E ele também foi muito bem nos testes, só que já tinha um outro piloto. Qual que era o outro piloto, Vini? O outro piloto era ninguém mais, ninguém menos do que o Nelson Piquet. Que era um brasileiro. E aí os caras falaram, mano, a gente já tem um brasileiro. Pra colocar mais um brasileiro? Não, fica pra próxima. Não vai rolar. E aí de teste, foi fazendo equipe, testando as equipes. Qual foi a equipe que sobrou, Vini Show? Foi na Toleman, Salão. Exatamente, na Toleman. Só que a Toleman, quando os caras foram entrevistar o Senna,
ele pega e fala assim, a Toleman, a gente sabe que a gente não vai conseguir competir, mas pelo menos uns pódios a gente vai conseguir. E aí, ele já tava preparado, né? Ele já entrou preparado, sabendo que o carro era uma bosta, tanto que ele vivia reclamando do carro. O cara, quando ele é bom, ele já tem a noção do que ele vai... Ele já sabe. Pro que ele vai competir. Exatamente. E aí, Vini Boy, já em 1984, quando ele já tá na Fórmula 1, o maluco simplesmente vai competir em Mônaco, que é uma das pistas mais tradicionais e mais difíceis, de menor aceleração. A gente que joga Fórmula 1 é terrível. Porque é tudo pequenininho, é tudo estreito, porque é as ruas de Mônaco, né? Os caras fecham as ruas lá e transformam numa pista de Fórmula 1. Exatamente. E é extremamente difícil. E nesse dia, ele foi, né, nessa primeira vez que ele tava lá, ele falou, gostei da pista, me adaptei. Os caras falaram, mas você achou difícil? Ele, é difícil, mas eu me adaptei. E aí, Vini, mas quando ele está na corrida, o que acontece durante a corrida? Salomão, começa a cair uma chuva. Não, mas não é a chuva. É a chuva. Torrencial. E aí ele se descobre, né? Aí os caras veem quem que é o Ayrton Senna, né? Que aí o maluco já começa a ultrapassar ultrapassa outro. Mano, é muito louco que você vê a narração do Galvão Bueno, que ele fica estarrecido. Mano, esse maluco aí, pelo amor de Deus, é o nosso menino de ouro. Realmente ele tá fazendo jus, que não sei o que e tal. Vai arrebentar. E aí os caras já começam a falar, ele vai passar o Prost. Era o primeiro colocado. Era o primeiro colocado. E realmente, Vini Boy, quando ele chega em segundo lugar, era só uma questão de tempo. Só que aí os diretores da prova, né? Os líderes lá da FIA eram franceses. O Alain Prost era francês. Eles estavam competindo em Mônaco, que fica onde? Na França. E aí os caras perguntam, vamos parar a corrida. E aí os caras param a corrida. Aí os caras ficam indignados. Não, por que parou a corrida? Que não sei o que. Não tinha porquê. Né? E o engraçado, Salão, é que ele tá com um carro muito inferior. Muito inferior. Prost, entendeu? Muito. Então, tipo, quando chove, não tem pra ninguém. Exatamente. Eu não sei o que acontecia, mas eu não sei se é agressividade, igual a gente tava comentando aqui, mas ele era um piloto agressivo, né? Ele ia nas curvas, ou seja, chovia, ele continuava com sua agressividade. Exatamente, ele não tinha medo, né? Eu acho que os pilotos tiravam um pouco o pé, né? Exatamente. E aí o que acontece? Sabe o que é engraçado, Vini Boy? Que tipo assim, quando para a prova, você não quem tá em primeiro, não fica com 10 pontos como era comum, fica só com 4. E aí, se o Ayrton Senna passa ele e fica com 10 pontos, o Prost ia ficar com 6. Com 6, em segundo, né? No final do campeonato, o Prost perde o campeonato por causa de quantos pontos? 2 pontinhos. Esses 2 pontos ele perdeu aonde? Perdeu nessa parada pela chuva. Exato. Ou seja, ficando os cara em segundo, ele seria campeão. Os caras tentaram ajudar o Prost e acabou ferrando com ele. Porque no final do campeonato ele perdeu o campeonato por causa de 2 pontos. Não adiantou muita coisa. E aí, Vini Boy, esse foi o primeiro ano do Ayrton Senna, despontando pra caramba. E aí ele já, obviamente, já chamou a atenção dos outros, né? Em 84 ele ainda conseguiu ficar em 9º lugar, que é um grande... Cara, você o primeiro ano de Fórmula 1 ficar em 9º lugar... Exatamente. Com um carro não tão bom... Exato. E aí, em 1985, Vini Boy, ele não conseguiu, obviamente, a Toleman não conseguiu segurar ele, aí ele foi pra uma equipe mais renome. Qual que era a equipe? Foi pra Lotus, né? Uma equipe melhorzinha, com um carro melhor, e aí ele conseguiu se destacar mais, né, Salão? Esse ano foi um ano melhor pra ele. E aí ele ganhou a primeira prova dele aonde? Lá em Portugal. E na... chuva. Porque o bicho é embaçado. Aí a galera começou a falar, mano, esse maluco é embaçado na chuva, hein, mano? Quando chove a gente tem um problema. E aí realmente foi o primeiro campeonato dele, ele ganhou na chuva. Nesse ano ele terminou em 4º lugar no campeonato. Então ele começou no primeiro de 9º. E aí já foi pro segundo ano já em 4º. Ou seja, um negócio fora do comum, fora da caixinha. Exatamente. É tipo futebol, o cara com 16 anos tá na seleção. Exato. Arrebentando, né? E arrebentando, né? Aí, Vini Boy, ele foi pro 3º ano. Nesse 3º ano, ele continuou na Lotus. E aí, ele tinha como principal rival quem? O nosso querido Piquet. Nelson Piquet, que já era o quê? Que já era campeão, já. Bicampeão. Bicampeão. O cara já tinha nome, já, né? Na verdade, era o maior brasileiro na atualidade. Era o piloto de elite. E numa época em que tinha Niki Lauda, que tinha Nigel Mansell, né, que tinha o próprio Prost, que também já era campeão. Então, assim, era um ambiente muito seleto e o Piquet era muito bom. Só que aí ele começou a rivalizar. E ele não dava muita atenção pro Senna no começo, porque ele era metido, porque o Nelson Piquet, ele é conhecido por ter uma personalidade forte, né? E o Senna também. E o Senna também tem uma personalidade muito forte. Então o que aconteceu? Como ele já era consagrado, então ele se sentia o cara lá, tipo, mano, não vou dar atenção pra esse moleque.
E aí no começo o Senna tentava se aproximar dos pilotos, porque o Senna era um pouco mais amigável. Apesar de ser uma personalidade explosiva, ele era um cara que gostava de conversar. Só que o Prost, tipo, mantinha uma distância. Prost não, o Piquet. O Piquet, né? O Prost vem depois. Aí o Piquet mantinha uma distância. Só que aí ele começou a não se incomodar mais com isso. Ele pensou assim, mano, quer saber de uma? Eu vou fazer meu nome. E aí ele começou realmente a se destacar. E aí nas pistas... Eles começaram, aí o Piquet começou a dar atenção pra esse cara. Aí os caras começaram a entrevistar ele, e aí? Começou a rivalizar. Ele perguntou assim, mas e aí, e o Senna? Aí ele falou, o Senna ele é agressivo, né? A gente já tá acostumado com isso. Né? Ele é agressivo na pista, tal, tem o jeito dele, mas a gente tá aprendendo a lidar com isso. E aí a rivalidade só foi aumentando. E aí uma dava uma declaração polêmica, outro dava uma declaração polêmica. E aí... O que acontece? Em 1987, o Piquet ele foi campeão. Só que aí o Senna, uma vez foram entrevistar o Senna, falando sobre essa questão, então ele falou, eu tive que sumir um pouquinho da mídia pro Prost ter mais destaque. Pro Piquet ter mais destaque. E aí, Vinicius, os caras foram falar isso pro Piquet. Falei, e aí, Piquet, você viu que o Senna falou que sumiu pra você ter que aparecer na mídia? E o cara tricampeão, o cara ficou revoltado. Aí ele deu uma declaração muito polêmica, Vinicius. Qual que foi? Tricampeão e explosivo, né? Ele falou, vai perguntar porque ele não gosta de mulher. Exatamente. Essa declaração caiu como uma bomba. Aí os caras começaram a questionar a sexualidade do Senna. Aí o Senna meteu um processo nele. E aí ele teve que chamar uns advogados, pagou 100 mil do bolso. O negócio foi feio, Vinicius. Uma treta pesada. Quanto eles gostam, né? Exatamente. E aí o que acontece? O Piquet chegou no grande auge dele, foi tricampeão, com todos os méritos possíveis, porque era um baita de um piloto. Só que aí o que acontece? Teve uma troca, teve uma inversão, né? Ele acabou indo para uma equipe menor, e aí, se eu não me engano, acho que foi a Lotus, e o Senna acabou se transferindo para a McLaren. Que aí foi o grande... Equipe, né? Exatamente, foi o grande ano do Senna. Só que aí ele foi fazer companhia pra quem? Pro Prost. Exatamente. Mas no começo só, eles eram Alan amigos. Prost. No começo eles eram amiguinhos. Eles só eram. que aí o tempo vai passando, né? Porque assim, o Alan Prost, ele era conhecido como destruidor de companheiros. Os caras chegavam, ele fazia uma amizadezinha, só que no começo começava a queimar os caras. E aí começava a ter problema com os caras, tinha problema com as equipes, ele sempre saía brigado. O Reginaldo Leme fala que os caras foram conversar com ele e falaram assim, eu tô com medo do Senna ir lá e o Prost queimar ele. Aí, como o Reginaldo Leme já acompanhava a carreira dele desde a época do kart, eu falei, pelo que eu conheço do Senna, você não vai ter problema nenhum. Pode deixar que ele vai se dar muito bem. E realmente, eles começaram a se destacar. Era um vencendo uma prova, outro vencendo outra prova. E aí começaram a rivalizar. E aí o Senna começou a se destacar muito, porque no começo o Prost começou a ganhar, aí ele empatou, e aí ele virou, se distanciou, e aí nesse ano ele foi campeão. No primeiro ano de McLaren. Exatamente. E aí ele foi campeão lá em Suzuka, que é onde ele é endeusado, lá no Japão, né? E nessa última prova é engraçado que quando ele tava pra sair, o motor dele travou, ele tava com problema na embreagem. E aí ele ficou muito lá atrás, ele ficou em 14º e ele precisava ser campeão. E aí o Prost se destacou. Aí ele pegou e falou assim, eu não tinha muito o que fazer, eu só fui me concentrando e fui pra cima, fui passando um, passando o outro. E aí na metade da prova, o que começou a acontecer, Vini Boy, com o tempo? A chuva começou a cair nessa hora. Começou a cair aquela garotinha. Quem é o menino da chuva? Fala pra mim. Quem é o garoto? Quem é o garoto? Ele começou, Vinicius, agora é comigo. Na hora que chove molhou a pista, é comigo. E aí não deu outra. O desgraçado foi lá, passou o Prost e foi campeão. Que fita, né? E aí ele foi considerado um deus, né? E aí em 89, Vini Boy, novamente os dois na pista, na mesma equipe, só que aí já não tinha aquela amizade, eles já estavam bem distantes, e começou realmente as tretas, né? Tanto que o Alan Prost, ele deu uma declaração que ele não ia ficar mais na equipe. Ele falou, mano, ano que vem eu vou pra outra equipe, porque com o Senna é impossível ficar. E a rivalidade começou a aumentar muito na pista. O problema é que o cara se sentia o rei ali, né? Aí chega um outro cara e já é campeão logo no primeiro ano, aí já tira o cara de canto. E a equipe não dá tanto valor assim pro antigo, né? Já chegou um cara novo, sangue novo, moleque. Exato. Só priorizar o moleque. Exato. Aí Vini Boy chegou na tão esperada prova de Suzuka novamente, onde Senna tinha sido campeão no passado. E aí o Senna, ele tava atrás na pontuação e ele precisava ganhar, ficar em primeiro para poder continuar vivo no campeonato. E o Prost sabia disso. E o Prost falou, mano, vamos lá, né? E aí os caras foram, né, disputando ponta a ponta como tinha que ser.
Aí chegou num determinado momento da prova, Vinicius, que aí o Senna, agressivo do jeito que é, foi lá e foi pra passar o Prost. Aí o Prost diz ele, né, que ele pegou e conversou com o Senna e falou assim, meu, você é muito agressivo. Todas as vezes que você vem pra cima, eu abro pra você passar pra gente não bater. Só que a próxima vez que você fizer isso, eu não vou deixar você bater. Eu não vou deixar você passar. E a gente vai bater. Segundo o que o Prost tinha falado pra ele sobre isso. E foi o que aconteceu, Vinicius. Na hora que o Senna joga pro lado na curva pra poder passar, a curva ainda tá muito longe. Só que o Prost vê que ele não vai conseguir passar na curva. Aí ele joga o carro. Ele joga o carro pra cima dele e vai os dois pra frente. Aí é engraçado que mostra o Senna fazendo assim, ó. Isso aí. Tá certinho. Aí o Prost sai e fala assim, acabou o campeonato. Acabou. Vou embora pra minha casa, tô suave. Só que aí o Senna pede pros caras ajudarem ele a empurrar o carro. Pra tentar funcionar. E aí o motor pega. E aí ele vai pela pista de escape. Só que o que acontece? Os caras falam que o certo, naquela época, era você voltar pela pista e fazer a curva. Só que isso era um trajeto muito perigoso, ia dar muito trabalho e podia bater nos carros. Tem carro vindo, né, em alta velocidade. Exato. E o Senna foi pela pista, só que ele tava muito atrás. Muito atrás. E aí a engraçada narração do Galvão falou, mano, é quase impossível, só falta 5 voltas, né? Não vai conseguir. Só que é o Senna, né? É o Senna. O desgraçado vai, alcança o primeiro lugar, eu sempre esqueci o nome do cara, passa o cara e é campeão. Aí a Suzuka ganhou a prova, né? E aí, os japoneses vão tudo à loucura. Só que aí demorou pro pessoal ir pro pódio. Por quê? Porque o Alain Prost correu pro diretor de prova, que era amiguinho dele, que era o francês, e falou, tá vendo? Ó, tem uma regra aqui que fala isso, isso e isso. Aí o que acontece, Penny Boy? O nosso querido Senna é desqualificado, né, São? Ele é desqualificado. E aí, ele não aceita o resultado, obviamente, né? Todo mundo fica revoltado. E ele fala bem assim, mano, esse campeonato é manipulado. E aí o presidente da FIA lá pegou assim, como que o Senna fala isso, não sei o quê? Nós vamos dar uma punição pra ele, vai ficar 6 meses afastado e nós vamos dar uma multa de 100 mil pra ele. E aí acontece do nosso querido mito, o nosso querido Senna ficar 6 meses afastado. Só um... E o Alain Prost foi campeão, né? Aí até os caras falam assim mesmo. Roubado. Esse campeonato foi... Exatamente. E aí acontece, o Prost é campeão, em 1990 ele sai realmente da equipe, só fica o Senna na McLaren. E aí, novamente, Vini Boy, tem esse embate entre os dois, né? E aí o Senna até ameaçou de sair e tal, só que ele quis ficar. E aí falou, não, vou competir e tal, pá. E aí eles vão disputando prova a prova, novamente aquela coisa gostosa, e eles voltam pro Japão de novo, Vini Boy. Só que dessa vez é o contrário. É predestinado, né? Exatamente. Só que dessa vez o jogo virou. Por quê? Porque quem que tava em primeiro? O nosso querido Senna. Exato. Quem precisava vencer? Ficar em primeiro ou segundo? Prost. Exato, Alain Prost. Aí eles estão lá disputando a fila. O que acontece na primeira volta, Vinicius? O nosso querido Senna, ele bate no Prost, né, Saulo? Exatamente. Por quê? O Prost, ele tem uma largada ele menor. Ele falou, beleza. E foi beleza, né? No dia foi beleza, mas vai ter volta. O mundo dá volta. O que vai acontecer. O que acontece? Na primeira volta, o Prost larga em primeiro. Aí o Senna vai atrás. E aí, na hora de fazer a curva, o Senna ainda tá atrás. O Senna poderia ter freado. Só que ele continua acelerando, bateu atrás e acabou o campeonato da primeira volta. Aí é engraçado que o cara vai entrevistar o Prost e fala, e aí, Prost, e aí, o que você acha? Eu falo, mano, eu fiquei com vontade de dar na cara dele. Mas beleza, eu fiquei decepcionado, não sei o que e tal. E aí o Senna fala assim, então, você vê que é um sabor de vingança, né? Do que aconteceu lá atrás, tal, pá. Por isso que era legal, né? Pelo amor de Deus. Essas coisas, cara, era muito legal. Pelo amor de Deus, foi sensacional. Em 91, Vini Boy. E só pra lembrar que em 90 o Senna, mesmo sendo campeão aí e tal, ele nunca tinha ganhado no Brasil ainda, né? Exatamente, essa era uma sina dele, né? Que ele nunca ganhava no Brasil. Né? Ele nunca ganhava no Brasil e o sonho dele. Já era campeão, né? E nunca conseguia ganhar. E aí, o que acontece? Em 1990 ele é campeão, né? O Bi veio com sabor de vingança. E em 1991, finalmente vem a tão sonhada vitória no Brasil. Mas como é o Senna, sempre tem que acontecer umas coisas impossíveis, né, Vini Boy? Ele tava liderando a prova, o que aconteceu com o carro? O carro começou a dar defeito, Saulo. E aí travou na 6ª marcha. E faltava muitas voltas ainda, né? E aí, para se dirigir um carro na 6ª marcha, mantendo ele, é uma dificuldade muito grande pro piloto. Né? Porque ele perde potência, né? Se você diminui a velocidade. Exatamente. Mas o Senna é agressivo. Exato. E aí o Senna não quis parar, o Senna não quis fazer nada. Mano, eu preciso ganhar.
E aí o desgraçado foi. E ganhou. Conseguiu ser campeão. E desmaiou, Vinicius. Ele desmaiou depois que ele foi campeão. Deve ter sido um bagulho muito insano. Ele não conseguia nem mexer o ombro. É. E aí mostra que, tipo, na hora que ele vai levantar o troféu, ele não consegue levantar com os dois ombros. Ele pega, abaixa, aí pega só um troféu e joga assim pra cima. Loucura, né, cara? Muito louco, né? Muito louco. E aí ele conseguiu realizar todo o sonho dele, né? Primeiro ele queria ser campeão na Fórmula 1, conseguiu. Depois ele queria ser campeão, venceu o campeonato, ganhou. Depois ele queria ganhar no Brasil, ele ganhou. Então o maluquinho foi galgando cada coisa e sempre com muito sofrimento, mas sempre com muita emoção. Acho que foi isso que marcou ele, né? Ele era sempre emocionante essas corridas. Exatamente. E aí em 92 e 93, ele teve uma mudança aí de carros e uma equipe ficou muito forte, que foi a equipe da Williams. Exato. A Williams começou a usar uma tecnologia lá que era muito diferente dos outros carros e eles começaram a se destoar. Começou a dominar tudo, tá? Exatamente. Não tinha pra ninguém. E aí o Nigel Mansell foi campeão com folga. E aí o Senna ficou tão revoltado que falou, mano, ou a McLaren faz um carro competitivo, ou eu vou andar na Fórmula Indy, velho. Porque é muito diferente. Uhum. E aí os caras, não vou melhorar. E aí em 1993, o Prost assume a Williams. E aí, não tem pra ninguém também. Só que mesmo assim o Senna consegue, tipo assim, ganhar umas corridas, dar trabalho. Tanto que em 1993 tem uma prova que os caras falam que consideram não, é a melhor prova, a melhor primeira corrida de um piloto na história. Porque, primeira volta, porque ele larga atrás, ele tá em terceiro, aí ele acaba caindo pra quinto, se eu não me engano, e aí ele consegue fazer 4 ultrapassagens de uma vez e ficar em primeiro. Ele passa o Schumacher, ele passa, acho que o Prost, acho que é o último que ele passa. Eu sei que ele vai passando todo mundo. E o detalhe, Vini Boy, é que o tempo tava como? O tempo tava chuvoso, né? Como sempre, na chuva, ele sempre reina na chuva, não tem pra ninguém. Da Europa, o maluco foi lá na chuva, passou de todo mundo. Mas sabe quem também se dava bem na chuva? Era o Schumacher, cara. O Schumacher. Acho que ele aprendeu um pouco com o Senna quando ele era novinho, né? Com certeza. E aí ele estava tão bem que uma vez o Prost deu uma entrevista e teve que reconhecer, realmente ele é diferenciado. Aí foram falar com o Senna só ficou olhando assim, interessante. E aí, Vini Show, mesmo não ganhando, né? Nesse ano o Prost foi tetracampeão. E aí quando eles tiveram o GP da Austrália, que foi o último, ele não deixou o Prost fechar o campeonato em primeiro, ele ganhou em primeiro. Aí depois teve um show da Tina Turner que mostra nesse documentário, que aí a Tina Turner canta uma música, né? You simple the best. E aí ele tá no palco, e aí ela vê ele, aí chama ele no palco, e pensa assim, caramba, o Ayrton Senna tá aqui, meu, você sabe quem que é ele? Você sabe quem é ele? Aí todo mundo, Ayrton Senna, ele fala assim, eu sou seu fã. E aí ela pega e fala assim, the best! Aí todo mundo, the best! Yes. Aí ela pensa, vocês querem que eu cante de novo? Aí ela canta de novo a música para Ayrton Senna. Essa parte é muito da hora. É muito louco, Vini Boy. Porque aí, depois, em 94, o que acontece? Era pra ser o ano da Ayrton Senna. Porque ele ia pra Williams, que era a melhor equipe de todas, e ele era o melhor piloto. E o Prost já não tava mais. Então, assim, tava tudo certo. Só que eles fizeram umas mudanças muito bruscas na Fórmula 1 e o carro da Williams não era mais tão seguro quanto era antes. Tanto que os carros eles flutuavam muito por causa das mudanças que teve, né? E ele vivia reclamando disso. Em compensação, quem tava despontando era a Benetton. E quem que tava na Benetton começando? O menino Schumi. Schumi. O Schumi. Schumacher tava lá, né, e ele começou a ganhar todas as primeiras corridas. E o Senna tava relutante pra falar que o carro tava ruim. Só que uma vez ele falou, mano, o carro é indirigível. E aí chegamos, né, na tão fatídica prova, que é a prova de Imola, na Itália. E assim, todo mundo que tava presenciando aquilo, assistindo, fala que foi um dia muito... Foi um final de semana muito ruim. Porque já tinha começado com o acidente do Rubinho. Um acidente feio, que mostra o carro dele voando, assim. Que loucura, né, cara? E o carro capotando. E aí o Senna preocupado, foi lá ver como é que ele tava, só que só foi um susto. E aí quando teve os treinos oficiais, o Rosberg teve um outro acidente. Só que esse acidente foi uma morte. Só que aí os caras... Ou seja, tiveram 2 mortes no final de semana. Exato. E aí o que acontece? Quando teve esse acidente com o Rosberg, o Senna depois ele fala que o Rosberg morreu na pista. Só que os caras falaram que ele morreu no hospital. Pra quê? Pra ter a prova. Porque se o cara morre na pista, não tem prova no outro dia. É cancelado o evento. Exatamente. Só que aí o que acontece? Os caras falaram que ele morreu lá no hospital. Pra ter a prova. E aí, é engraçado, depois eu fui assistir um outro documentário que o Prost,
né? Na época, depois que o Prost parou, eles viraram meio que amigos, né? Quase amigos. E o Prost fala que nesse dia ele tava irreconhecível, porque no dia da prova, quando tem a prova, pouco tempo antes, poucas horas antes, o piloto fica sozinho, se concentrando. Falou que o Senna foi lá falar com ele, trocou uma ideia, porque ele queria que alguém conversasse com ele. E aí chamou ele pra vir falar com ele, o Prost pra vir trocar ideia e tal. E ele achou aquilo tudo muito estranho, porque não era o comportamento habitual do Senna. E aí tem a corrida. Quando tem a corrida, logo na primeira volta, quando os caras quando tem a largada, já tem umas batidas muito feias. Aí o safety car entra na pista, e aí eles vão rodando com o safety car, o Senna tá em primeiro. Quando o safety car sai fora, aí eles estão correndo, acho que na sexta volta, não lembro se é na sexta ou se é na nona, mas na sexta volta ele tá lá em primeiro. E aí tem a narração do Galvão, né? O Galvão fala, o Senna tá em primeiro, e agora eles estão eles estão passando o trecho mais rápido de Imola, da pista e tal. Então a 300 e poucos quilômetros por hora. E aí ele tá narrando assim e tal, aí daqui a pouco corta a câmera e mostra o Senna batendo. E mostra o Schumacher atrás e o Senna na frente. Aí mostra o Senna indo pra bater na parede e o Schumacher indo embora. Na hora que mostra assim a câmera aberta, ele bate, né? Que é aquela cena emblemática. E aí o Galvão pega e fala, Senna bateu forte! Senna bateu forte. E aí os caras, ninguém dá close na câmera. E aí os caras demoram pra chegar, porque provavelmente já tinha visto que tinha acontecido alguma coisa muito mais séria. E aí é o que acontece, né? Infelizmente, todo mundo já sabe. A morte do Senna. Que aí ele vai levado pro hospital, ninguém anuncia nada. Ele é levado como se tivesse desmaiado com alguma coisa. Só que todo mundo já sentiu que tinha alguma coisa errada, porque quando o piloto não levanta, depois de um acidente, ou ele não é transportado rapidamente, é porque aconteceu alguma coisa. E o Senna demorou muito. E aí os caras levaram ele assim, meio que embalado, assim, pra ninguém ver o que tava acontecendo. E infelizmente foi um acidente muito grave, né, Vini Boy? É isso aí, Salmo. Desprendeu a engrenagem lá e acabou entrando no capacete. E infelizmente aconteceu essa tristeza aí com o nosso querido Senna. Que é considerado um dos maiores brasileiros da história, né? Exatamente. É um cara que mudou a história do Brasil, ele levou o Brasil para o mundo, né? E tanto é que no Japão ele é amado, em alguns países ele é amado, e aqui no Brasil eu não preciso nem falar. E só a título de curiosidade, né, Vini Boy, pra ver o quanto ele é amado, só pra gente finalizar nosso vídeo, quando eles anunciam, eu não vi isso, eu vi isso recentemente. Lá no Japão, quando é dado um anúncio da morte do Ayrton Senna, os dois jornalistas, tá? O jornalista e o comentarista. Na hora que eles vão dar um anúncio, eles começam a chorar, mas chorar copiosamente, assim. Aí tem que chegar um terceiro pra poder falar com eles. Os caras não conseguem, o terceiro também tá chorando muito. Mas é choro, assim, sabe? Choro de desespero. Pra você ver o quão querido era esse cara. E quando o Schumacher alcançou o mesmo número de vitórias dele, ele também numa entrevista, os caras falaram, você sabia que você empatou com o Ayrton Senna no número de vitórias? Aí ele começa a chorar também. Aí o Raikkonen, acho que o Mika Hakkinen tá do lado dele, começa a consolar ele porque ele não consegue mais falar. Você vê o tamanho da idolatria desse cara. E o tamanho dele no esporte, né? Exatamente. Ele foi um cara que mudou muito o esporte. Exatamente. Provavelmente os carros ficaram mais seguros. Exato. Muita coisa aconteceu. Ele brigou muito pela segurança. Brigou muito pela segurança e, infelizmente, ela só foi dada a devida atenção após a sua morte. Né? Vini Show, tem muita coisa que a gente gostaria de falar sobre Ayrton Senna. Esse vídeo ficou até meio extenso, porque não tem como ser diferente. Tem muita coisa do Ayrton Senna que é fascinante. Esse documentário explora tudo isso, até a vida particular dele, a vida pessoal, que a gente preferiu não tratar aqui, porque a gente quis focar no atleta mesmo, mas né? Eu vou falar pra você, se esse vídeo der muito bom, a gente pode fazer um vídeo falando da vida amorosa do nosso menino Ayrton. Bem conhecida, por sinal, né? Antes de a gente terminar nosso vídeo, Vini Boy, quem venceu mais nos duelos de 1 contra 1, Senna ou Prost? No meu coraçãozinho? Quem? Senna. Venci e foi mesmo. Aqui é Brasil. Porque o menino era... Como dizia em Velozes e Furiosos, isso aqui é Brasil. Exatamente. É nóis. Tchau.